19 de março de 2020, quinta-feira, 7 horas da manhã. Infelizmente vivemos na quarentena, mas vamos tentar ser produtivo e manter o foco nos estudos. Por isso a aula de hoje é a continuidade da crise de 1929. E a grande pergunta é: quem seria capaz de solucionar a crise de 1929? Fiquem comigo e vamos. Após a crise de 29, veio o período conhecido como a Grande Depressão, e o cenário era desolador. 14 milhões de desempregados só nos Estados Unidos. Cerca de 40 milhões de empregados no mundo. E aí, quem seria capaz de solucionar essa crise nos Estados Unidos? E de quebra, salvar o mundo. Um nome: Franklin Delano Roosevelt, que nas eleições de 1932 apresentou seu programa conhecido como New Deal, traduzido por Novo Acordo. O slogan de Roosevelt era: a única coisa que devemos temer é o medo. Como solucionar essa crise? Primeiro, com a coragem. Nas eleições de 1932, a vitória de Roosevelt foi um massacre. Ele venceu em 42 estados, só perdeu em 6. E aí ele aplicou o New Deal. O programa dele tinha como fundamento as ideias de Keynes, John Maynard Keynes, que o fundamento principal é a interferência do Estado na economia. O bacana é que eu estou usando algumas apostilas. Nessa apostila consta que o New Deal era constituído de 3 fases. A assistência, que era a reestruturação dos bancos e dos trabalhos públicos. A recuperação, que era um programa de desenvolvimento do campo, um programa de desenvolvimento de trabalho no campo e na cidade, mas tudo pela atuação do Estado. E a terceira fase, uma fase de reforma, que é a criação de direitos trabalhistas. Então vamos lá. Tudo começou nos 100 primeiros dias. Foi frenético. O governo teria o objetivo de reativar a economia e o consumo. E aí, pessoal, olha só, o New Deal tinha suas principais medidas. Mais outra fonte. As principais medidas do New Deal, vão marcando aí. Primeiro, investimento maciço em obras públicas. O governo investiu 4 bilhões de dólares na construção de usinas hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas, aeroportos, gerando milhões de novos empregos. Segundo, a destruição dos estoques agrícolas, como algodão, trigo e milho, para controlar a queda dos preços. Terceiro, o controle sobre os preços e a produção, para evitar uma nova superprodução na agricultura e na indústria. Quarto, a diminuição da jornada de trabalho, com o objetivo abrir novos postos de trabalho. Além disso, criou direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o seguro-desemprego,
e o seguro velhice para os maiores de 65 anos. Então a pergunta é: quais as principais medidas do New Deal? Essa é a questão do vídeo. O resultado de tudo isso foi o aumento do emprego. A indústria e a agricultura recuperaram-se parcialmente. Então o New Deal teve resultado sim. Estão vendo essa tabela? Essa é a renda nacional dos Estados Unidos. Ela parou de cair a partir de 1934 e teve uma recuperação. Vamos analisar essa imagem. É uma propaganda do programa social conhecido como New Deal. É uma propaganda de campanha do presidente Franklin Delano Roosevelt. E para não mostrar muito meus dons na área do inglês, eu já vou para a tradução. A viúva de um trabalhador qualificado receberá benefícios mensais com a idade de 65 anos. Em alguns casos, pais idosos dependentes também poderão receber benefícios. Perceberam? Fazia parte do programa New Deal. Mas eu quero muito analisar essa outra imagem. Essa é uma charge de 1934. Percebam na mão desse homem de óculos um chapéu escrito FDR. Franklin Delano Roosevelt. Esse senhorzinho sentado, ele está doente. Dá para ver que é o tio Sam doente. E o tio Sam é a personificação dos Estados Unidos. Agora, essa senhorinha está escrito no seu avental Congresso. Então, quais são os elementos presentes nessa charge? É a questão para vocês. Não deixem de verificar também a maleta do Franklin, escrito New Deal remédios, remédios ou medicamentos do New Deal. E esse monte de frascos em cima da mesa, cada um com uma sigla, que são os programas do New Deal. Segunda pergunta: como é possível interpretar a charge? E aí, pessoal, a melhor resposta é mostrando que o governo deu uma atenção especial na economia. O governo está interferindo na economia. E o programa que o Roosevelt usou foi o New Deal. Já respondemos as duas perguntas da charge. Gostaria muito de acrescentar alguns conceitos, retirado desta fonte. E o conceito é o keynesianismo e o welfare state. Vamos falar das ideias de John Maynard Keynes. Essas ideias foram adotadas primeiro nos Estados Unidos e depois em países da Europa e da América Latina. O keynesianismo originou o welfare state, traduzido por o estado de bem-estar social. Esse estado oferecia condições básicas de vida a todos os cidadãos, garantindo-lhes renda, saúde, segurança e educação. Era, na verdade, uma contraposição ao Estado liberal e também uma contraposição ao Estado comunista, que controlava toda a economia. De forma geral, essas ideias do Keynes predominou até a década de 1970. Mas na década de 1980, a doutrina liberal, conhecida como neoliberalismo, ganhou espaço e prevaleceu desde então em vários países do mundo. O neoliberalismo propõe a liberdade de mercado e uma grande redução do Estado na economia.
Diante das mais recentes crises do capitalismo, como as que ocorreram em 2008, 2009, 2011 e 2012, voltou-se a debater uma questão: o Estado deve ou não intervir na economia? E agora, fechamos a aula.